Bom dia, a graça e a paz. Não sei se vocês sabem, o Dini e a Mel estão para Brasília, né? Estão aí em uma missão. E hoje eu estou incumbido aqui em trazer uma palavra para vocês, dando continuidade àquela nossa série sobre os atributos de Deus. Perdoe aí a escuridão na hora do louvor, não sei o que houve, mas... Gente, nos últimos domingos nós temos ministrado sobre os atributos de Deus. Nós começamos falando, não necessariamente dos atributos, mas falando da palavra de Deus, onde está fundamentado tudo aquilo que a gente ia extrair para falar sobre os atributos de Deus, né? Depois nós tivemos alguns atributos como onipotência, onipresença, onisciência. Depois tivemos essa soberania. Esses atributos que foram trazidos até o último domingo, eles são chamados de atributos incomunicáveis. Eles são atributos apenas de Deus. Nenhum homem é onisciente, nenhum homem é soberano, nenhum homem é onipresente. Mas hoje nós vamos começar os atributos que são comunicáveis, ou seja, aqueles que são atributos de Deus, mas que Ele também na criação comunicou aos homens ou deu aos homens. Claro, não da mesma forma, né, que é em Deus, mas são atributos comunicáveis, são atributos que nós também temos, né? Antes disso, eu queria trazer aqui uma introdução rápida a respeito da importância dessa série. Existe um autor que eu gosto muito, o nome dele é A.W. Tozer. Pode ler tudo que achar dele, tá certo? E ele diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós. Nenhuma religião foi maior do que o seu conceito de Deus. A adoração é elevada ou indigna na medida em que o adorador acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Então a importância dessa série de conhecer os atributos de Deus é realmente conhecermos mais profundamente a Deus, quem Ele é, porque como ele diz aqui, a adoração é elevada ou indigna na medida em que o adorador acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Ou o que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós. Se fosse possível extrair de alguém uma resposta completa à pergunta: o que lhe vem à mente? O que lhe vem à mente ao pensar sobre Deus? Seríamos capazes de afirmar com precisão seu futuro espiritual, ou o futuro espiritual dessa pessoa a quem está dando a resposta. Se fôssemos capazes de saber com exatidão o que nossos líderes religiosos mais influentes pensam sobre Deus hoje, poderíamos prever com razoável precisão onde estará a igreja amanhã. E parece que temos um futuro nebuloso, a menos que busquemos revisitar as Escrituras em busca do verdadeiro Deus. Nossa concepção sobre Deus pode estar soterrada sob o entulho de noções religiosas convencionais ou iluminada por invencionices modernas, e pode ser necessária uma busca dedicada e vigorosa para que ela possa ser desenterrada, corrigida e exposta pela palavra. Então é essa a intenção, desde o começo dessa nossa série sobre os atributos de Deus. Iluminar pelas Escrituras o Deus da palavra, e não o Deus que nós temos ouvido que é Deus, e que tem diminuído a sua grandiosidade. Então hoje, começando os atributos comunicáveis, nós vamos falar de alguns atributos, principalmente do amor, da santidade, da ira e da justiça de Deus. É um assunto um pouco complicado porque ele é muito
distorcido, muito distorcido. O amor de Deus é distorcido. A ira de Deus é completamente vista de uma forma completamente enganosa por nós. Também a justiça, a sua santidade. Só que, para que nós possamos falar sobre amor, santidade, ira, justiça, nós precisamos falar primeiro de um atributo, que na verdade ele é a reunião de todos os atributos de Deus, que é a perfeição de Deus. A perfeição é o resumo de todos os seus atributos. Perfeito significa, etimologicamente, esse per significa completo. O perímetro de um círculo é a sua completude, né? E perfeito é completamente feito, ou seja, não falta nada, sem mais nada a acrescentar ou tirar. Então, quando a gente vai falar da perfeição de Deus, a gente vai falar a respeito da sua completude, que Ele é perfeito em todos os seus atributos e atos e qualidades. Nada de que é excelente lhe falta. Isso é a perfeição de Deus. A Bíblia está repleta de textos falando sobre essa perfeição. E sempre ele vai falar a respeito das partes dessa perfeição, né? Então, por exemplo, nós temos em Deuteronômio, não precisa abrir, Deuteronômio 32:4, ele vai dizer que a obra de Deus é perfeita. Ele diz, Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. A vontade de Deus é perfeita. Romanos 12:2 fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também, só para dar mais um exemplo, o Salmo 12:6 diz que as palavras de Deus são perfeitas. Ela diz assim, as palavras do Senhor são perfeitas, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. E se você pensar um pouco, se você tem um conhecimento das Escrituras, você vai ver que sempre nas Escrituras você tem palavras a respeito da perfeição de Deus. As suas obras são perfeitas. A sua lei é perfeita. E anima a alma. Não é isso que diz no Salmo? Ocorre que se a perfeição ela é o conjunto dos atributos de Deus em sua excelência, nós temos um problema como homens, porque nós não conseguimos entender completamente Deus. E 2 desses atributos que eu quero falar, eles vão trazer um pouco de problema para a gente, porque eles parecem ser contrários. O primeiro dele é o amor. E o segundo dele é a santidade. Por que eles parecem ser contrários? Porque o amor, ele é a perfeição relacional. Qual é a perfeição relacional? Amor. Lá em Colossenses 3:14 diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E a perfeição da santidade, ele é a pureza. 2 Coríntios 7:1 vai dizer, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar esse paradoxo, ou essa inconsistência entre esses 2 atributos, que nós não conseguimos explicar, mas eles vivem realmente juntos, sem nenhum problema para Deus, só tem problema para nós, no nosso pensamento. É que o amor, ele é relacional. Ele é meio que um entrelaçamento, um relacionar-se, um misturar-se. Só pode haver amor entre 2, não pode haver amor com um só. Então o amor, ele é uma espécie de misturar-se. Para usar uma palavra filosófica, o amor, ele é imanente. Tem que estar no meio. Mas a santidade é purificação. A santidade é a extração de impurezas. A santidade é não contaminar-se. Em outras palavras, a santidade
ela é transcendente. Então você tem dois atributos de Deus, um imanente e um transcendente. Um que é uma espécie de misturar-se e o outro que é uma espécie de purificar-se. O amor é como se fosse uma liga metálica. Eu acho que é o cobre e o bronze é feito pelo cobre e o estanho, né? Então o bronze é a mistura do cobre com o estanho. É como se fosse o amor. Já o ouro, o valor dele está na pureza. Então você aquece o ouro para as impurezas irem embora e ele ficar cada vez mais puro. É como se fosse a diferença entre amor e santidade. Um é relacional e o outro é uma espécie de purificação. E purificação não pode estar se contaminando. Então você tem um Deus imanente, mas ao mesmo tempo um Deus transcendente. E pensando nisso, muitos teólogos, tentando conciliar esses dois conceitos, eles chegaram a uma conclusão de que o melhor que se pode chamar desses dois atributos é amor santo. Amor santo é o amor perfeito de Deus, a santidade perfeita de Deus, ambos juntos. Nós não conseguimos entender completamente, mas é isso. E esse amor santo, eu acho que é algo que, se a gente entender, muita impureza, muitos pensamentos errôneos a respeito de Deus vão se dissipar da nossa mente. Ocorre que em Gênesis 1:26, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando eu falei que isso é um atributo comunicável, ele é comunicável justamente por causa disso. Deus nos criou à semelhança dele. E alguns atributos dele foram comunicados por nós nessa semelhança. Isso significa que nós fomos criados como semelhantes aos de Deus. E dentre esses atributos está justamente o amor e a santidade que eu acabei de falar. Não nos mesmos termos que ele é em Deus, mas é semelhante. Nós somos a imagem e semelhança dele. E nós também precisamos desse equilíbrio entre esses dois atributos que aparentemente são inconciliáveis, porque um é um distanciamento, santidade é não se misturar, e o outro é um misturar-se, que é o amor. Você tem que estar relacionado. De tal forma que, usando a linguagem do direito, é uma espécie de freios e contrapesos, né? Existe um equilíbrio entre os dois, amor e santidade. Você, ao mesmo tempo que se relaciona, mas esse relacionamento tem que ser santo. Ele não pode se misturar. Ao mesmo tempo que você não se mistura, você tem que amar. Então você tem que se misturar de alguma forma, manter a santidade e o amor nesse equilíbrio. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Portanto, o relacionamento de Deus para conosco é regido pelo amor santo. E o nosso relacionamento para com Ele e para com o nosso próximo também é regido pelo amor santo. Lá em 1 João 4:8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como esse versículo tem sido distorcido. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele tem sido distorcido para que todas as coisas que nós desejamos sejam transformadas em amor, para que sejam aceitas de qualquer forma. Vou falar disso mais na frente. 1 Pedro 1:14-16 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento,
porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então João está dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus. Mas Pedro está dizendo: não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Engraçado que a Bíblia ela faz uma diferença. Muitas vezes, o amor e as paixões. Muitas vezes o que a gente chama de amor, e a gente com certa libertinagem para colocar tudo como um amor virtuoso, acaba colocando as paixões, que é o que Pedro fala aqui. Há uma diferença muito grande. Então nós podemos ver a aplicação desse princípio do amor santo em todas as instituições do Antigo Testamento. E eu quero dar alguns exemplos agora, e também do Novo Testamento. No Novo Testamento é mais fácil enxergar, você vendo as recomendações de Paulo, as recomendações de Pedro, as recomendações de João, os mandamentos de Jesus. Eles têm esse componente do amor santo. O que eu quero que vocês percebam é que nesses textos eles estão sempre balanceados entre amor e santidade, entre o equilíbrio de ser santo e de amar. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 2, versículo 7. Agora nós vamos começar a manusear mais a Bíblia. Gênesis 2, verso 7. Marquinhos se preocupa até na estética do vídeo. Diz assim: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o homem, Deus, brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do bem e do mal. Vamos lá para o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja só, o ato de criar foi um ato de amor. Deus criou o homem, não havia necessidade nenhuma para ele, mas foi um ato de amor. Mas ao criar o homem num ato de amor, num relacionamento de amor, ele insere, contrabalanceando o amor, a santidade. Ele coloca no jardim uma árvore da qual o homem não deveria comer. E ele espera que o homem se mantenha em relação com ele, obedecendo a esse preceito. Ao mesmo tempo que ele cria em amor, ele coloca também junto do homem a possibilidade da santidade, dando um mandamento a ele: não coma da árvore do bem e do mal. Quando, mais na frente, na história de Israel, quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele tirou o povo do Egito por amor ao seu povo. Vamos abrir em Êxodos, capítulo 18. Só um parêntese: enquanto que nos atributos incomunicáveis a gente tem como falar a respeito apenas de Deus, nos comunicáveis não tem como a gente fugir a estar falando do atributo de Deus, mas que é um atributo também do homem. Então eu vou falar um pouco também a respeito do homem, bem como a respeito de Deus. E o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a Bíblia toda, ela está sempre equilibrada entre amor e santidade.
E a perda desse equilíbrio que tem feito a gente ter um tipo de Deus e um tipo de vida que não é conforme as Escrituras. Então, o Êxodo 18:8 diz assim: então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel. Por amor a Israel. Então, Deus tirou o povo do Egito por amor. Então é esperado que agora ele trate esse povo, trazendo também algo para que haja santidade nesse povo. Vamos lá para Êxodo 20, por favor. Verso 1 e 2. Vai dizer assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Nós acabamos de ler que foi por amor. Da casa da servidão. E aí o que ele vai falar agora? Ele começa: não terá outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vai continuando, vai continuando, vai continuando. Ele tirou o povo por amor. Mas agora ele está inserindo a santidade, a possibilidade da santidade no seu povo, trazendo mandamentos para a obediência, para que possa ter um relacionamento para com ele. Eu queria que vocês fossem em Êxodo 35, a gente não vai ler, mas eu quero que vocês vão folheando enquanto eu vou falando, para vocês entenderem também essa simbologia do amor e da santidade aqui. Êxodo 35, 36, 37, 38, 39 e 40 são instruções de Deus a Moisés para ele fazer todos aqueles utensílios do tabernáculo, o próprio tabernáculo, como é que vai ser a cortina, como é que vai ser as medidas, tudo. São as instruções. Então, se você passar aí por Êxodo 35, deixa eu acompanhar aqui com vocês. Ele vai falar dos utensílios do tabernáculo. Ele vai trazer artífices, né? Artífices com habilidades para construir esses utensílios, seja no ouro, seja na madeira. Ele vai falar sobre as cortinas, vai falar sobre as coberturas de pele que tinha. Ele vai falar sobre o véu. No começo do 37, ele vai falar sobre a Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, no 38, a bacia de bronze, o átrio e o cortinado. Todas essas instruções têm que ser minimamente seguidas. Todas elas. As vestes do sacerdote, no capítulo 39, a estola sacerdotal, o peitoral. E aí, eu queria que vocês fossem para o capítulo 40, lá no versículo 34. Todas essas instruções, você consegue enxergar que elas têm a ver com a santidade. Era a maneira que tudo tinha que estar preparado para ser considerado santo e Deus poder habitar entre eles. Então, quando chega no capítulo 40, no verso 34, ele diz assim: então a nuvem, depois que eles terminaram tudo, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O que é isso? Deus misturando-se com o povo. O amor de Deus concedendo-se para aquele povo, concedendo a sua presença para aquele povo. Mas só depois de que todos os utensílios, todas as coisas fossem feitos com a simbologia que representava a santidade. Não dava para Deus descer em qualquer canto. Não dá para Deus habitar em qualquer canto. Há de haver santidade onde Deus esteja presente. No Novo Testamento, vamos abrir João 5,14.
Em João 5,14 nós temos uma história conhecida. Deus cura um paralítico. E o cara vai embora. E em 5,14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Um ato de amor, não é? Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Santidade. Você está curado. Amor. Não volte a pecar. Santidade. Vamos para o capítulo 8 de João, versículo 11. Também uma passagem muito conhecida da mulher adúltera. 8:11. Respondeu ela. Jesus estava falando o quê? Cadê aqueles que te acusavam? Respondeu ela. Não ficaram nenhum, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. A gente sempre enxerga o ato de amor de Jesus nessa passagem. Mas você enxerga o ato de santidade que ele exige? Vai e não peques mais. Vamos para o capítulo 15 de João, aproveitando que também João. Capítulo 15, versículo 9. E tem tudo a ver com a música que a gente cantou agora por último. Diz assim: como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Amor, santidade. Amor, santidade. O amor santo, o atributo de Deus do amor, o atributo de Deus da santidade, que nós nomeamos de amor santo. Juntos, sempre. Olha o verso 15, do mesmo João, verso 14, do mesmo João 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Interessante que no grego, amigo, também é uma palavra para amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Amor, santidade. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Seremos amigos de Deus, amor, se obedecermos, santidade. Vamos abrir mais dois textos. Vamos em Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Vai dizer assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo aos Gálatas. Volta um pouquinho para 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios 15:33. Em Gálatas ele está dizendo: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo, relacione-se com ele, esteja misturado. Ame o seu próximo. Mas 1 Coríntios 15:33 diz o quê? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Amor e santidade. Paulo dizendo: ame o seu próximo, esteja com ele, misture-se. Aí em 1 Coríntios ele diz o quê?
Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Equilíbrio entre amor e santidade. Ame o seu próximo, mas as más companhias corrompem os bons costumes. Em outro texto ele vai dizer com relação a alguns irmãos da igreja que estavam em pecado conscientemente, depois de serem repreendidos, não se alinhavam. E ele diz assim: com esses nem comeis, nem sentais à mesa, nem estejam juntos. Então o equilíbrio entre amor e santidade é o que nos faz escapar dessa loucura conceitual de um Deus de hoje que não é o Deus da Bíblia. Não é. Em 1 Coríntios 13:3, Paulo diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo. Vou esperar vocês abrirem. O que eu quero dizer aqui: certos amores são condenáveis diante de Deus porque não são santos, segundo a palavra. Mas também certas atitudes piedosas, elas são condenáveis diante de Deus porque não são amorosas. Eu mostrei vários textos aqui em que se fala a respeito do amor, do bom próximo. Em 1 Coríntios 13:3, ele vai falar: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Mas também, se tiver amor sem santidade, nada disso me valerá. Porque o amor sem santidade é o que Paulo muitas vezes chama de as paixões. As paixões desse mundo. Não sei se você, vendo esses textos e o que eu falei até agora, consegue perceber, partindo desse entendimento do amor santo, se você consegue perceber a crise que nós vivemos na igreja atual. A crise que nós vivemos na igreja atual é que, em prol de um discurso de amor, um amor que vence, um amor que é tudo que importa, que se tem amor, é isso mesmo, abre-se mão da santidade, cai-se na desobediência, reinterpretando textos bíblicos para dar suporte às mais diversas perspectivas de interesse próprio. Não sei se você tem visto isso, que o amor santo de Deus tem sido quebrado. Alguns têm ficado com o amor sozinho, outros têm ficado com a santidade sozinho, e eles sozinhos não funcionam. Porque o amor sozinho, ele se transforma nas paixões que são condenáveis na Bíblia. E a santidade sozinha, ela se transforma no legalismo. Ela se transforma na vaidade da piedade. Como eu li aqui em 1 Coríntios 13:3. Que sem amor nada disso vale. De tal forma que, quando a gente identifica a igreja quebrada entre amor e santidade, a gente praticamente consegue perceber só em ouvir o que se fala. Aquela que fala que tudo é amor, tudo vale pelo amor, o amor vence, e esquece da santidade. Você verá que ali há portas abertas para todo tipo das paixões humanas serem validadas pela palavra. E os textos bíblicos serem torcidos para dar validade às nossas próprias paixões.
Do outro lado, nós temos outros que estão falando de uma santidade que é tão severa que a gente não consegue entender o amor de Deus. É o evangelho do super amor e o evangelho do amargor. A pessoa quer que você ame Deus por saber que se você entrar em pecado, Ele vai lhe esmagar. E aquele discurso amargo a respeito de Deus. Porque um discurso da santidade de Deus desvinculado do amor de Deus. Então o que nós precisamos urgentemente em nosso tempo é reunir novamente o amor santo de Deus que está sendo separado no nosso tempo. O amor santo de Deus não pode de maneira nenhuma ser separado. Nós só podemos entender amor e santidade de Deus nessa união do amor santo. Nessa união do amor santo. Está dando para entender? Então, já que a gente viu vamos dizer assim, esse significado do amor e da santidade, a gente tem condição agora de falar da ira de Deus. A ira de Deus. O que tem sido feito com isso? O que tem sido falado? O pessoal do Evangelho do Super Amor tem pavor à ira de Deus. Pavor de tal forma que ela não é nem mencionada. Um Evangelho do amargor chama a ira de Deus de um próprio amor. Que é terrível também. Terrível. Há muitos equívocos quando falamos a respeito da ira de Deus. Porque o parâmetro que nós temos para falar sobre ira, somos nós. Como é que a gente fica quando está irado? É o nosso padrão. Quando fala em ira, a gente pensa logo na nossa ira. Só que o distanciamento que há entre o significado da ira de Deus e a nossa ira, ele é um distanciamento que é infinito. Nada é tão diferente, talvez, quanto a nossa ira e a ira de Deus. A nossa ira, muitas vezes, ela gera um pecado. Ou vem do pecado. A ira de Deus não tem nada a ver com isso. A ira de Deus tem a ver com a sua perfeição. Assim como o amor e a santidade que a gente falou até agora. É tanto que é tão confuso na nossa mente essa questão da ira de Deus, que, só fazendo um parênteses, no Antigo Testamento nós temos várias palavras diferentes que são traduzidas para a nossa Bíblia como ira de Deus. Eu não sei, não tenho nem capacidade de falar a respeito dessa característica da língua hebraica, mas ela tem uma capacidade simbólica muito grande. Então, por exemplo, às vezes o que tem na nossa Bíblia, chamando assim, a ira de Deus, no hebraico está assim, as narinas de Deus, no sentido de ofegar. Que raiva. Às vezes a ira de Deus, lá na palavra hebraica, significa queimar, no sentido de estar inflamado. Outras vezes significa o próprio amargor, no sentido da repulsa. E todas essas palavras, elas são traduzidas como ira de Deus. Então há uma nuance semântica, uma nuance no significado de ira de Deus,
que a gente que está acostumado a ler a nossa Bíblia aqui, sem ser dos originais, a gente pensa que tudo é a mesma coisa, mas não é. Então, falando de maneira mais geral, a gente pode falar da ira de Deus de uma maneira mais geral e de uma maneira mais específica. Falando de uma maneira mais geral, a ira de Deus é a sua reação à quebra do amor santo pelo homem. O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele é para ser regido pelo amor santo, como Deus é amor santo. Mas a quebra do homem desse amor santo traz a ira de Deus. E essa ira de Deus, nesse sentido, é um afastamento de Deus, porque Deus não pode se relacionar com o que não é amor santo. Deus não pode se relacionar com o que não é amor santo. É por isso que a salvação, Paulo vai dizer, é uma reconciliação. Nós estamos afastados de Deus pelos nossos pecados, porque o que era para ser amor santo foi quebrado em nós, através do pecado. E aí Deus não pode se relacionar conosco. E a salvação é uma reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5,19, vai dizer que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que é a nossa mensagem? Mensagem de reconciliação. Religação, religar os homens com Deus, apontar o caminho. Eu gosto muito da imagem de que a nossa evangelização é apontar para uma ponte. Jesus é a ponte, Deus está do outro lado da ponte. Existe um caminho, existe um caminho lá, esse caminho aqui, único. Eu chamo de único. Não só único Salvador, porque se fosse só único Salvador, poderia ser que a salvação não fosse lá essas coisas, mas é único e suficiente Salvador. Portanto, a ira de Deus, nesse sentido, é um afastamento de Deus por causa do pecado. Mas a ira de Deus também, ela ocorre em relação às consequências da desobediência. Consequências da desobediência. Vamos abrir Romanos 1, por favor. Romanos 1. Versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o 32. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler, em relação à ira de Deus como consequência da desobediência. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Não é amor, as paixões vergonhosas.
Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Isso eu acho tão interessante. O cara vem falando de um monte de coisa assim que a gente acha que é pesado. Aí bem no meio ele bota desobedece aos pais. Olha os jovens aí, hein? Desobediente aos pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles a que praticam. Que texto pesado, né? Texto pesado. E ele começa esse texto falando que a ira de Deus os deixou abandonado a essas coisas. Deus se distanciou deles. Deus se distanciou de quem pratica isso. É preciso reconciliação. Essa é a nossa mensagem. Por gerar consequências da nossa desobediência, a saída de Deus é sempre posterior a seus alertas contra a desobediência. Essa segunda forma de ira que eu estou falando, que é da desobediência, ela não vem do nada, não. Ela não vem do nada. Ela sempre é antecedida por alertas. Sempre. Ele está falando aqui sempre também, aqui com esse texto que a gente falou, ele está dizendo, conheciam, mas queriam fazer o que é errado. Eles sabiam quem era Deus, mas se entregaram às suas próprias paixões. Conhecendo a Deus, foram criar ídolos. Conhecendo a Deus, não o honraram como Deus. Então a ideia de que Deus se revela, fala o que é certo, diz como fazer, como ser santo. Deus está tentando sempre nos mostrar a restauração, mesmo que não seja completa, porque nós não teremos essa restauração completa agora, do amor santo em nós. Mas nós desprezamos muitas vezes. Nós preferimos as nossas paixões, seguir as nossas paixões. No final ele diz assim: não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles as que praticam. Nos dias atuais a gente pode dizer, não somente eles praticam, aprovam o que praticam e distorcem as escrituras para justificar a prática. Porque eu não estou falando só do pessoal de fora, não. Estou falando do pessoal de dentro. Que tem feito... Como é que a gente chama? Tem uma palavrazinha, o cara faz... Não sei o que é. Não é atalho, não. Tem feito ginga, sei lá, para... Né? Uma ginga, um negócio de ginga. Tem feito jeitinho, né? Tem feito um jeitinho para poder permanecer com as suas paixões, que a palavra diz para a gente deixar. E aí pega o texto e faz um malabarismo com o texto para poder demonstrar que dá certo. Coisas terríveis têm sido ditas a respeito da palavra para dar justificativa a outras, as nossas paixões. Coisas terríveis. Não vou nem dizer aqui, que eu não quero nem assim
colocar na cabeça de vocês o que eu tenho visto. Vamos abrir Mateus 23, 37. Eu quero que vocês vejam mais uma vez essa ideia de que a ira de Deus, quando vem sobre o homem, ela não vem do nada. Deus está avisando, Ele fala, Ele diz como é que é para ser feito, mas a nossa persistência na desobediência gera consequências. Gera consequências de duas formas, falando de uma maneira resumida. Uma é a própria ira de Deus, a ação de Deus sobre a sua vida, para que você possa se arrepender, para que você possa tomar o caminho certo. Ele intervém com algo. E a outra são as próprias leis, sejam elas físicas, psicológicas ou espirituais, que Deus colocou no mundo. Gálatas 6,7 vai dizer que aquilo que você plantar, isso mesmo colherá. Aquilo que você plantar, você colherá. Isso é uma lei espiritual. Oséias também vai dizer: quem planta vento vai colher tempestade. Eu não sei se eu troquei, mas eu acho que é isso mesmo. Oséias fala do vento. Então são leis espirituais que Deus, quando criou o mundo, Ele colocou. Muitas vezes a gente sofre consequências dos nossos atos e a gente diz o quê? O diabo está me setando. Ah, infeliz, está ao meu derredor. O cara está sofrendo consequência automática dos erros dele. Consequência automática porque existem leis que, quando são quebradas, elas desencadeiam as consequências. Ou então, quando é o diabo, Deus está me moendo. Então, Mateus 23, 37, Jesus, depois de falar da ira vindoura por causa da desobediência do povo, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha o que Jesus está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, eu mandei tantos profetas para falar para vocês, eu mandei tantas pessoas para repreenderem o erro de vocês, eu fiz de tudo para que vocês pudessem obedecer, como uma galinha que quer juntar os pintinhos debaixo da asa, mas vocês não quiseram. Estão sofrendo consequências dos próprios atos por causa da ira de Deus sobre vocês, mas a falta de alerta não foi. É por isso que nós, como cristãos, temos que voltar a uma cultura bíblica de realmente conhecer as Escrituras. Aquele texto bem conhecido: errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Por quê? Porque nela está a vida. E nela está tudo aquilo que a gente precisa saber para buscar viver o amor santo. Porque quando a gente não vive o amor santo, nós vamos sofrer consequências. Obediência é a chave do relacionamento com Deus. Porque a obediência é você buscar restaurar o amor santo dentro de você. E essa é a única possibilidade em que Deus pode se comunicar, pode ter relacionamento com você. Vou já falar a respeito de Jesus Cristo nessa história. Mas quando você desobedece, tanto você vai sofrer consequências das leis de Deus, que são automáticas, como o próprio Deus pode lhe repreender, como o pai repreende o filho. E você sofrer consequências disso. Isso é ira de Deus. Está começando a ficar uma palavrinha até legal. Em vez daquela ira de Deus. Quando a gente começa a entender o significado disso, a gente consegue adorar ao Deus cuja ira é perfeita.
Não vou pedir para vocês abrirem, mas Jeremias 25, verso 7, Jeremias vai dizer assim, ó: mas vocês não me deram ouvidos. Isso é Deus falando através de Jeremias. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. O que eu estou querendo dizer, novamente, é que essa ira de Deus, ela nunca vem antes sem alertas. Ela nunca vem antes sem dizer para você o que é que restaura a santidade em você para ter relacionamento com Deus. Ela nunca vem antes sem Deus alertar que haverá consequências, seja pelas leis espirituais, seja pela própria vontade de Deus, que você, quebrando essas leis, você vai sofrer repreensões. Jeremias está dizendo, mas vocês não me deram ouvidos. Então foi dito muitas vezes. Jeremias chorava. Jeremias é chamado de profeta chorão, mas eu não gosto dessa caracterização dele. Não gosto. Não gosto porque profeta chorão parece assim um menino que fica chorando toda hora por qualquer coisa. E não era. O Jeremias tinha uma profunda dor no coração em ver o seu povo não se arrependendo e vendo que iam sofrer consequências dos seus atos, que ele chorava copiosamente, pedia a Deus que fizesse alguma coisa, enviasse ele para que ele pudesse pregar de novo, mas que ele se arrependesse. Esse era o motivo do choro de Jeremias. Aí eu acho que o profeta chorão fica tão ruim, parece assim uma coisa banal, né? Ninguém chamaria de chorão alguém que chora desse jeito, mesmo que fosse por todo dia. Em resumo, a ira de Deus é um atributo vinculado diretamente à santidade de Deus. Para nós ele está vinculado à desobediência. Se nós não queremos sofrer as consequências das leis espirituais, nem da repreensão do nosso Pai, nós devemos buscar entender nas Escrituras e obedecê-las. Tem um hino que eu acho que o nome dele é Crer e Observar, né? Não é isso? Crer e Observar. Eu não lembro agora a letra, talvez eu lembre, mas não vou arriscar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar. É a chave do relacionamento com Deus. Crer e observar. Crer e observar. Que na verdade é a mesma coisa. A fé é obediência. Outra coisa, parênteses aqui, outra coisa mal entendida. Fé é obediência. Fé é obediência. Vou ler aqui rapidinho para vocês, para a gente não fugir muito, mas eu quero só deixar isso aqui gravado na mente de vocês. Um versículo muito conhecido na Bíblia, isso eu li até numa reunião que a gente estava, algumas pessoas aqui ouvindo. Um versículo muito conhecido na Bíblia é: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Creu, fé. Mais na frente, em Gênesis, capítulo 26, versículo 4, vai dizer o seguinte: lá ele diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui no versículo 4, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão, lá diz o quê? Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Aqui diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra
e guardou os meus mandamentos. Espera aí. Então Abraão creu ou Abraão obedeceu? Crer é obedecer. Fé é obediência. Só pode haver amor santo com obediência. Então, vou fazer um apanhado geral do que a gente falou. A gente falou que o atributo dos atributos é a perfeição de Deus. Porque a perfeição é o conjunto dos seus atributos. É o que o torna perfeito. Deus é perfeitamente onisciente, perfeitamente onipotente, Ele é perfeitamente imutável. Então a perfeição é o conjunto dos seus atributos. E a gente chamou esse par do amor, o atributo do amor e o atributo da santidade como amor santo. E o amor santo é a maneira como Deus se relaciona com o homem. E era a maneira do homem se relacionar com Deus. Ocorre que o homem quebrou esse amor santo através do pecado. Se o homem foi criado para se relacionar com Deus, e ele está impossibilitado de se relacionar com Deus, porque quebrou o amor santo, qual é a finalidade dele? Você foi criado para se relacionar comigo. Puf, caiu, não pode se relacionar mais comigo. O propósito para o qual foi criado não existe mais. No direito tem um nomezinho que agora eu esqueci. É como se a causa deixe de existir porque o objeto deixou de existir. Os advogados aí todos sabem o que eu estou falando. A causa deixa de existir porque o objeto da causa deixou de existir. Então o que acontece? Se o homem não pode mais se relacionar com Deus, ele perde o propósito da sua existência. Por isso que o pecado é morte. Perde o propósito da própria existência. Por isso que o pecado conduz à morte. Vê com outro atributo de Deus, que é a justiça. Deus é justo. Se Ele criou o homem com um propósito, o homem quebra esse propósito, só um injusto permaneceria com algo que não tem porquê. Tem a ver com a justiça. Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu restaurar esse amor santo. Ele decidiu tornar-se homem. Deus decidiu tornar-se homem. Restaurar o amor santo através da sua vida sem pecado. E no fim de tudo, Ele decidiu creditar esse amor santo recuperado a nós. E não só isso. E sofrer as consequências da justiça de Deus, que era para nós, nele. Dá para entender? Eu vou dizer de novo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu tornar-se homem. Restaurar o amor santo através da sua vida sem pecado e, no fim de tudo, creditar esse amor santo a nós. E não só isso. Sofrer as consequências do nosso pecado. Qual é a consequência do nosso pecado? A ira de Deus. Deus se tornou homem, no fim das contas, para nos livrar da sua própria ira e sofrer Ele mesmo a ira dele em Jesus. Aí está envolvido amor, santidade, ira e justiça. Porque essas coisas só se desencadearam porque Deus é justo. A justiça tem que prevalecer, a justiça perfeita. Paulo, eu creio que ele, com esse arcabouço na cabeça, na mente, ele fala algo parecido a respeito de Filemão. Filemão era um escravo que provavelmente tinha fugido do seu senhor e se converteu com Paulo e ficou andando com Paulo.
E aí Paulo, em certo momento, decide dizer a Filemon, ó, você tem que voltar para o seu senhor Onésimo, porque isso não é certo, tá? Tem que pedir perdão a ele e tal. Então eu vou escrever uma carta, você volta com essa carta e entrega para ele. Onésimo também é um homem convertido. E Paulo, com esse arcabouço desse grande panorama da salvação, ele fala mais ou menos isso em relação a Filemon. Ele diz o quê? Ele escreve na carta para Onésimo: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, Onésimo, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu pagarei. O que é que Paulo tem a ver com o débito de Filemon? Mas ele está dizendo o quê? O que for débito dele, bota para mim. E o que for crédito meu, bota para ele, porque ele diz assim, receba ele como se fosse a mim. Então acho que Paulo tinha mais ou menos essa ideia na cabeça quando ele escreveu isso. Aqui é o evangelho resumido, só que na vida real de um senhor, dono de um escravo e um escravo. Se você mudar os nomes aqui, em vez de Filemon somos todos nós, Onésimo é Deus e Paulo é Jesus. Jesus praticamente diz para Deus que Jesus é Deus encarnado. Então não vamos ver também como alguém muito bom tentando apaziguar alguém muito mal. Porque foi o próprio Deus que encarnou para poder fazer isso e nos livrar. Então ele está dizendo, coloca na minha conta. Coloca na minha conta. Vamos abrir Isaías 53. Estamos quase terminando. Isaías 53. Nós vamos ler a partir do 4 até o versículo 12. Jesus recupera o amor santo através da sua encarnação, vontade de Deus, mandado por Deus para vir ao mundo, recupera o amor santo, mas quando é no fim das contas, ele chega e diz assim, esse amor santo coloca na conta deles. Esses pecados coloca na minha conta. Isaías 53, verso 4 ao 12. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz com Deus estava sobre ele, o castigo estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, as paixões. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, sem deixar descendentes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, porque ele era o próprio amor santo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos,
e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Recuperação do amor santo e atribuição do amor santo a quem não é santo. E recolhimento do pecado para quem é santo. E sofrimento das consequências no inocente. Isso tudo tem a ver com a ira de Deus. A ira de Deus não pode ser desvinculada do amor de Deus, porque dentro dessa ira existe o entrelaçamento do amor. Deus poderia ter nos punido pelos nossos pecados, mas Ele puniu a si mesmo em Jesus dos nossos pecados. Deus poderia ter se desfeito da gente no momento em que o nosso propósito de ter relacionamento com Deus foi quebrado. Mas Ele insistiu. E o seu plano foi cumprido em Jesus. Para nos resgatar. Resgatar o amor santo que não há em nós. Colocar esse amor santo imputado em nós. Imputar significa acreditar a nós. E sofrer as consequências Ele mesmo do nosso pecado. Quando você lembrar de ira de Deus, lembre disso. Você nunca mais vai torcer o nariz ou vai tentar justificar o significado de ira de Deus. Deus, Ele nos instrui para podermos ter um relacionamento com Ele. Nós aqui somos rebeldes. A Bíblia diz que a cada um será cobrado o quanto lhe foi dado. A cada um será cobrado o quanto lhe foi dado. A gente não precisa estar fazendo malabarismo para falar sobre quem é salvo, sobre quem não é, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno. Essa conversa aqui não tem nenhuma, vamos dizer assim, tem nenhum proveito. Como Paulo diz para Timóteo, não entra nessas conversas não, que essas conversas aí não levam para canto nenhum. O que tem proveito é a gente levar essa mensagem para quem não a conhece. Porque além do benefício da vida eterna, ainda tem o benefício de não sofrer as consequências da ira de Deus, no sentido de consequências automáticas dos nossos erros. Quando eu vejo, eu sempre dou exemplo do pessoal de rua, adicção, né? Quando eu vejo aquelas pessoas na rua, os usuários e tal, a primeira coisa que eu lembro é o seguinte: às vezes a gente tem muita compaixão e quer trazer alimento e colocar ele num lugar e tal, e isso não está errado. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: essa pessoa precisa conhecer a Deus para cessar a cadeia de consequências do pecado. O nome disso é salvação. Mas me vem à mente logo isso. Precisa cessar a cadeia das consequências do pecado. Porque se a gente não prepara a nossa mente e o nosso coração para falar a respeito disso, vai ficar aquele vai e vem, vai e vem, vai e vem. As consequências do pecado não cessam porque a palavra antiquada, mas que deveria ser bem nova, porque não há discipulado. Discipulado transforma, restaura.
E aí faz com que o Espírito Santo que vem habitar em nós, ele agora se mova na restauração do amor santo. Jesus é o perfeito amor santo, Deus é o perfeito amor santo, mas nós estamos dia a dia tentando restaurar o amor santo em nós, por causa do Espírito Santo, que também é amor santo, que vive em nós. Muitas vezes nós, ainda com o exemplo da adicção, né? Muitas vezes nós tentamos fazer por algumas pessoas, e às vezes está muito amor e está pouco santo. E às vezes a gente prejudica. Meu pai, ele tem um coração grande. E aí tinha... Esse rapaz até foi assassinado lá perto de onde ele mora, né? Por causa de droga. Mas era assim, o rapaz ia lá, ele ficava conversando com o rapaz, conversando não sei o que, aí dava um dinheiro pro rapaz, o rapaz ia embora. Aí lá veio um rapaz de novo, e o rapaz já sabia até o nome dele. Chamava o professor, não sei o que e tal. Já ia lá e começava, você quer dinheiro de novo. Eu dizia, pai, o senhor está dando dinheiro para ele usar. Está dando dinheiro para ele usar. O amor está gigante, mas a percepção da santidade, né? De perceber que ao mesmo tempo que ele tem que se relacionar, ele também não pode se... Como é que Paulo diz? As más companhias corrompem os bons costumes. E tem outros versículos que eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, em que existe, Paulo vai falando que apesar de Paulo falar muito do amor, do relacionamento, estar junto, não sei o que, ele também fala, cuidado com esses. O amor, as más companhias corrompem os bons costumes. Não sente com esse tal. Tem uma série de coisas que Paulo fala para você manter a santidade. Tem uma série de coisas que Paulo fala para você acender o amor. Então a nossa vida é um equilíbrio. É um equilíbrio para representar amor e santidade de Deus. Nós precisamos estar atentos até onde nós estamos caminhando com os dois juntos, amor e santidade. Porque às vezes nós estamos caminhando apenas no amor, e aí esse amor pode se tornar paixões, que é algo que não é bem visto. Ou então às vezes a gente está caminhando apenas em santidade, e se tornando às vezes uma espécie de fariseu. Eu dou dízimo do coentro, do cominho, não sei o que e tal. Oro não sei quantas vezes. Amor e santidade tem que estar junto. Não tem como separar. Porque é assim que Deus se relaciona conosco. É o parâmetro de Deus para o nosso relacionamento. E isso tudo é resumido nesses atributos de Deus: amor, santidade, ira e justiça. Só existe ira porque existe santidade, só existe ira porque só existe amor. Se o amor existe, tem que haver ira. Se a santidade existe, tem que haver justiça. São coisas que, por elas serem perfeitas na sua totalidade, não tem como você estar afastando. Não, eu só quero saber do amor de Deus, não quero ouvir falar da ira dele, não. Não tem essa opção. Porque o amor de Deus, sem ira de Deus, não é o amor de Deus. E sob essa desculpa nós temos visto coisas terríveis. Coisas que não são condizentes com a palavra. As pessoas estão dissolvendo a palavra para poder viver em suas próprias paixões. A obediência é o resumo de tudo. Obediência, conhecimento das Escrituras. Porque para obedecer, você tem que saber o que é que vai obedecer. Para saber o que vai obedecer, aqui. Amém? Vamos levantar para orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra poderosa.
maravilhosa. E é poderosa porque é a tua palavra, Senhor. É maravilhosa porque fala do Senhor. É graciosa porque fala sobre a tua graça. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos. Tanta coisa foi falada hoje, Senhor, aos nossos corações. Tantas palavras profundas, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que se uma palavra seja guardada no nosso coração hoje, seja a obediência, Senhor. Senhor, nos ensina a te obedecer, Senhor. Nos ensina a olhar para o teu santo evangelho com temor, Senhor. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus de justiça, mas de ira. Mas a tua palavra nos ensina tão somente a te obedecer, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. E eu te peço, Senhor, que todos que estão aqui nessa manhã, Pai, que essa palavra frutifique a 30, 60, 100, Senhor. Que essa palavra gere frutos, Senhor, não só na nossa vida, mas na nossa geração, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, Pai, gere raízes dentro do nosso ser, Senhor. E que seu nome seja glorificado, Senhor, ao sairmos dessa igreja. Que ela não seja guardada num canto escuro, mas que ela seja todo dia aflorada dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Frutifica, Senhor, tão somente frutifica o que foi falado nessa manhã, Senhor. Tão somente, Pai, glorifica o teu nome com aquilo que foi falado com tanto temor nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse maná que não é só para nós, que não é só para quem está aqui nessa manhã, mas especialmente para aqueles que nós vamos nos encontrar ao sair daqui, Senhor. Especialmente para aqueles que estão aqui dentro e estavam precisando ouvir isso, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, Senhor. Que o Senhor nos dê uma volta tranquila para a nossa casa, Senhor. E que nós possamos chegar na nossa casa entendendo, Senhor Deus, que aquilo que temos de mais precioso é o Senhor. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos.